Aê, pessoal! Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje é num oferecimento do Sr. Coruja do Carveio, porque ele que indicou esse texto lá no Twitter /x pra ler. Obrigado aí. Então, assim, esse texto foi escrito por uma tal de Yuta Hase, publicado aqui no Antipornografia, que é um negócio aqui, prevenção e combate a danos devastadores, da prostina, E o texto foi escrito foi escrito por Megan Murphy, desculpe, fazer aqui uma erratazinha, um concerto. Ela foi escrita por Megan Murphy e traduzido pela Yuta Hase. Acho que é assim que se fala esse nome. E o texto é: os robôs jejuais simbolizam o patriarcado e oferecem aos homens uma solução para a ameaça da independência feminina. A gente vai ler esse texto e eu vou dissertar parágrafo por parágrafo. Se eu tiver que me corrigir depois, eu me corrijo. Vamos lá. Os robôs jejuais não oferecem aos homens companheirismo. Eles oferecem ao homem o domínio completo. Tá aqui uma coisa que a gente já começa como errada. Porque assim, vou falar bem por alto, porque com certeza isso vai desenvolver, entre aspas, né, no texto, e o texto é bem grande, então não vou me ater muito isso. Mas, na questão do oferece o domínio completo, isso na verdade não é muito ao caso. Porque assim, aqui na bolha todo mundo sabe que tem os caras que gostam das dolls, das sex dolls e tal, já pensam no tecnoifuísmo futuramente com as androides e tal, babá. Tipo, de mim eu não sou muito chegado a dolls. Mas eu também respeito quem gosta. Afinal de contas, se as Pandorinhas podem usar consolos gigantes e até mesmo em formato de animais e publicam isso e ninguém fala caçamba sequer, ninguém tem direito de reclamar dos caras. Como dizia o Raccoon, quem é o único que deve ser para a sociedade, o único que deve ser restringido, jejualmente falando, é o cara. Mas, no que tange as dolls, de todos que eu conheci, todos quiseram por uma razão, que foi realmente companhia. Eles não simplesmente eram monstros sedentos pelo ato, mas sim só queriam a companhia, ter na cabeça que alguém estava lá. É mais ou menos que nem aquelas pelúcias, aqueles brinquedos, não brinquedos, aquelas pelúcias, as maquininhas que tem IAs que dão bom dia, boa tarde, conversam com as pessoas. Que nem lá no Japão, lá é tipo, a Alexia é uma 02. Então vamos aqui ler. As pessoas adoram fingir que tudo, desde a prosti, a porni e até mesmo as bonecas jejuais, são uma solução para não só a suposta solidão e as necessidades jejuais masculinas, mas para seus desejos violentos e perversos. Sendo o futuro, robôs jejuais são o próximo passo natural. Da mesma forma, os homens alegaram que os robôs jejuais são a solução perfeita para sua aparente incapacidade de parar de e abusar das Pandorinhas. Você vê que ela já começa tipo no Shadow Kick. Sabe o Shadow Kick do Shadow Mundo Kamen Rider? Ela já começa na voadora querendo bancar a heroína. Mas vamos continuar. Eu tô censurando, cara, as palavras. Algumas palavras não podem ser ditas aqui. Não só pelo YouTube, mas também pela decência humana. Mas vamos continuar. Vou trocar por termos equivalentes.
Quem quiser ler, eu vou deixar o link, não só desse texto, mas também dos outros textos sobre isso, que é mais um copia e cola aqui na descrição. Bem como a incapacidade de se socializar com mulheres como se fossem seres humanos reais. Nós aqui temos problemas de socializar com elas. Sendo que, comprovadamente, por estatística, é comprovado que os homens são muito mais socializáveis. Tanto no quesito de amizade quanto no quesito ambiente de trabalho. Samantha Brick que eu diga. Pode-se perguntar como a criação de bonecos não humanos realista, em que os homens podem projetar seus desejos e fazer o que quiserem, afetará a visão dos homens sobre as Pandorinhas. Mas o patriarcado capitalista não faz perguntas enquanto houver um produto para vender e uma ereção para satisfazer. Em um novo relatório do The Guardian, a jornalista Jenny Kleeman investiga a mais nova coisa a sair da indústria da tecnologia do Ségio, de vários bilhões de dólares. Humanoides criados para uso gestual masculino. Rapaz, o vídeo pegou restrição de idade. Kleeman dirige para se Abyss Creations para investigar estes robôs pessoalmente e é apresentado a um nomeado como Harmony. Ela descreve: Harmony sorri, pisca, franze a testa, ela pode manter uma conversa, contar piadas e citar Shakespeare. Ela recordará seu aniversário, o que você gosta de comer e os nomes de seus irmãos e irmãs. Ela pode manter uma conversa sobre músicas, filmes e livros. E é claro, Harmony terá relações gestuais com você sempre que quiser. Em outras palavras, Harmony é a Pandorinha dos sonhos, um encontro perfeito. Os homens podem fingir que valorizam a interação humana enquanto permanecem completamente dominantes e desfrutam de uma relação inteiramente unidirecional. Isso aqui é uma questão interessante porque, assim, eu me lembro, eu estava vendo um vídeo do Coruja do Carvalho, se eu não me engano, é o vídeo sobre tecnoefuísmos, é o parte 1, se eu não me engano, porque tem 3 partes, se eu não me engano. A memória do pai não é tão boa, mas cita-se muito o fato de que o próprio Coruja e outros produtores de conteúdo também citavam, era o fato de que esses aplicativos de conversa que fingiam ser uma outra pessoa, principalmente uma Pandorinha, os caras não estavam fazendo conversas gestuais, apesar de que naquela época podia, não estava limitado. Mas, tipo, os caras conversavam e tinha uma conversa muito boa. Era descrita pelos clientes como uma conversa totalmente fluida. Uma conversa sem mimimis. Não no sentido de que, ele falava e ela só respondia. Não, ela também ela respondia. Ela também criava uma situação que ele teria que responder para ela. Ou seja, não era uma relação unilateral. Não era unidirecional. Ele também tinha que dar-se a parte ali. E, tipo, tem casos e mais casos de muitos clientes, tipo, na época que o ChatGPT podia isso e outras IAs, tipo, conversas que duravam horas. Horas mesmo. Horas. E os caras se sentiam bem. Porque essa questão da gente saber, da gente, mesmo sabendo que não é humano, a gente conversando, a gente até às vezes esquecer isso, é uma coisa muito grande. Eu me lembro da história de um cientista que ele criou um robô que ele conseguia... Isso é lá nos anos 90, tá? Era uma máquina, um supercomputador. Isso é oficial, dá pra ler, pesquisem depois, eu não lembro o nome agora. Mas era um computador bem grande, coisa e tal, que ele conseguia fazer conversas com as pessoas. E tipo, as pessoas ficavam com dificuldade de saber se era um ser humano realmente, se era uma máquina que estava falando com eles, porque a conversa era fluida. Chegava no ponto de algumas pessoas ficarem horas conversando com ele. Não só homens, mas pandorinhas também. Conversando horas com ele. E até outros pedindo novas sessões, porque amavam conversar com ele. E o cara ficou tão assustado que ele destruiu a pesquisa toda.
No Yodayo, que é um site de IA que eu uso para fazer thumbs aqui pro canal, as artes as IA arte que eu ponho aqui, coisas são da Yodayo, e a Yodayo tem um serviço de taverna, que você cria o personagem, ou você pode, com a permissão de outros usuários, que são os donos, conversar com personagens. Eles criam uma personalidade, não é só um script, é toda uma personalidade, qual conversa vai ser, e fica muito difícil você saber que não, se é ou não um ser humano, apesar de você ter na sua cabeça 100% de certeza. A dúvida continua permanecendo. Ou seja, não é uma questão só de que a A é unidirecional, muito pelo contrário. Pelo que a mulher está falando, a robô também pode gerar respostas, gerar a conversa. Ela também pode gerar a conversa. E principalmente, a robô pode fazer com que o cara também tenha que se doar nisso. Ou seja, o cara vai, por muitos momentos, esquecer que está falando com uma máquina. Mas continuando, é um truque enganador, já que as empresas e os clientes podem fingir que as bonecas não prejudicam as Pandorinhas. Prejudicam, mas não da maneira que vocês querem falar para as pessoas, né? Quando de fato reforçam a ideia incrivelmente perigosa. Os corpos das Pandorinhas são apenas corpos e a existência apenas para uso masculino. Sempre tentando colocar isso reerguer essa bandeira, sendo que eu já tenho até vídeo explicando sobre como no fim ninguém tinha realmente poder, seja homens ou Pandorinhas, somente pessoas que realmente detinham esse poder faziam essas coisas, e era tanto homem quanto Pandorinha. Eu já fiz vídeo falando sobre como o patriarcado em si nunca existiu. A ideia do patriarcado nunca existiu. Existe a ideia do patriarca, isso é verdade. Mas nunca existiu a ideia do patriarcado. Já que apesar do homem ganhar muita coisa, as responsabilidades vinham muito mais em cima. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso, mas eu estava relendo a Bíblia para fazer conteúdo futuramente. E eu me deparei com um capítulo, se não me engano, de Números, que fala justamente sobre a questão da responsabilidade com os votos. Se você faz um voto a Deus ou a outra pessoa. Por exemplo, uma Pandorinha, ela é solteira. Ela faz um voto com Deus. Se o marido ouvir isso e ele se calar, ela pode seguir esse voto. Agora, se ele disser, não, ela não vai. Mas ela e ele são perdoados, porque ele vedou isso. A mesma coisa com o pai. Tipo, eu falei solteira, mas no caso ali era casada. Mas tipo, no pai, se a filha faz e o pai diz, não vai. Mas Deus perdoa. Isso é lá bem no comecinho do Antigo Testamento. É Israel no deserto. Caminha também é teologias. Mas havia um ponto em específico nesse texto, eu lendo, que me chamou a atenção. De que, tipo, a Pandorinha, se ela fizesse um voto ou desse sua palavra para cumprir algo, ela tinha uma chance de não cumprir isso desde que o patriarca, Mor ou o marido, dissesse que ela não iria fazer. Se ela não pudesse cumprir, ele dissesse, não, ela não vai cumprir, beleza. Agora, o homem, se ele fizesse um voto, seja com Deus ou qualquer outra pessoa, se ele fizesse um voto, ele teria que cumprir esse voto. Invariavelmente, não poderia recuar. Se ele tivesse que morrer, ele morreria, mas ele teria que cumprir seu voto. Ele não tinha essa benéfice. Tá vendo como o negócio é muito diferente do que o pessoal cita pra gente? Não tinha essa benéfice pro cara. Prometeu, ele tinha que cumprir. Agora, se a Pandorinha prometesse e fizesse um voto, ela ainda tinha a chance do pai dela, o marido, negar. Ela ainda tinha essa chance. O cara não. Se ele prometesse que ele iria cruzar o deserto
fizendo um voto, tipo, meu Deus, se eu fizer isso assado cozido por mim, eu cruzo o deserto e depois volto. Se ele fizesse, se Deus respondesse, ele teria que cumprir. Se ele não respondesse, ele tava lascado. Ou seja, nunca foi uma questão de, tipo, dominância, mas sim uma questão de responsabilidade, tamanho da responsabilidade igual ao tamanho do poder. É isso que acontecia. Mas voltando. O Femimimi insistiu ao longo das décadas em que as Pandorinhas são humanas e não existe para os homens. Que não existe para os homens, dizendo que a gente não trata elas como os humanos, tá. E mesmo que não precisamos, de homens, é que ela fala. As mulheres precisam tanto de um homem quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Mas, como trabalhamos para separar-nos de casamentos dentro dos quais o estu é legal? Sendo que é literalmente um fato canônico de que nossa sociedade sempre rejeitou a ideia do estu. Desde a antiguidade, se um cara violasse uma Pandorinha, a pena era capital em muitas das culturas, muitas não, quase todas, diga-se de passagem. A pena era capital, não era nem tipo, preso não, era capital. A pena capital, o cara ia morrer. Deu isso aqui não cola. Continua assim. Para combater a heterossexualidade compulsória e o sexo masculino centrado, para recuar contra a objetificação jejual e para desafiar o direito dos homens de comprar jeju. Parece que os homens têm trabalhado na sua própria solução para nossas tentativas de independência. E como já dizia o Raccoon, elas não foram emancipadas. Elas foram, entre aspas, se não me engano, elas tiveram qual é o nome? Entre aspas, libertação, mas elas não tiveram a emancipação. Essa história de que elas dependem dos caras, sendo que a nossa sociedade em si é mais de 80% dependente dos homens, entre 60% a 80% dependente dos homens, essa desculpa não cola. E tipo, na questão de objetificação jejual, é uma coisa até engraçada. Elas dizem que combatem a objetificação jejual, mas são as que mais se objetificam. Aqui, os misóginos da Abyss Creation dizem que eles estão inventando o futuro do jeju, mas o que eles realmente conseguiram criar é uma epitome da dominação masculina. Klein aponta que as Real Dolls estão mais perto das estrelas de sites para maiores do que de Pandorinhas reais. Waifus, por assim dizer. Mas isso não é inteiramente exato. Elas são sem pelos, sem defeitos, têm pequeninos lábios íntimos, seios exagerados, boca, no caso, carnudos, e podem jogar suas pernas de nenhuma maneira que nenhuma Pandorinha humana pode. Isso depende do tipo, porque tem umas que são bem realistas nesse sentido. Eu sei porque os companheiros às vezes falam isso e até oferecem, mas eu não, como eu já falei, eu não sou de boa nisso. Eu não sou muito chegado a dolls. Se eu não me engano, parece que tá escrito em euro, tá, gente? Eu não sei se é dólar, tá escrito US. United States deve ser dólar. Eu não sei muito dessas moedas, às vezes eu confundo. Se não me engano, um euro é um S-frão, se não me engano. No caso, por 4.400 a 50.000 doletas por peça, às vezes ainda mais, dependendo do que o cliente solicita, ou seja, não é algo fabricado em massa, e sim é que nem peça de um motor de avião, é feito sob medida. A empresa vende
Tá cheio porque minha tela é ruim. 600 bonecas por ano. Os robôs, quando irão à venda, começarão 15 mil cada. A empresa também vende uma opção mais acessível, de apenas R$ 100. Você pode comprar, em que você pode comprar cebolinha, virei cebolinha. Você pode comprar somente a parte inferior do rosto de uma Pandorinha. Pra você, eu não posso falar isso aqui porque não dá, à vontade. Eles trabalham com este novo sistema chamado Outblow 2, disse Kleeman. Matt McMiller, se não me engano é assim que se fala, fundador e CEO da Abyss Creation, é o inovador por trás das bonecas e dos robôs. Ele parece metade membro da banda Party Snake e metade membro da banda God Charlotte. Eu não conheço essas bandas. Quem puder falar ou citar alguma música, põe aí embaixo. Tipo de como o que acontece se você introduzir um alienígena na vida humana através do quarto 2002 no passado de um adolescente. É aqui o chamenzinho básico. Então lançou na sociedade equipado apenas com dentaduras e um número de telefone de um cirurgião plástico. Você vê que o shaman aqui é forte. Apesar do fato de que a Harmony é indubitavelmente para maiores em aparência, de propósito, Macmillan afirma estar mais entusiasmado com o seu cérebro. A IA aprenderá através da interação, e não apenas vai aprender com você, mas vai aprender sobre o mundo em geral. Você pode explicar certos fatos para ela, ela vai se lembrar deles e se tornará parte de seu conhecimento básico. Ou seja, praticamente você vai evoluindo a sua... literalmente é personalizável a sua boneca. O que isso significa é que o proprietário do robô é em grande parte responsável por criar sua personalidade. A Harmony está programada para aprender coisas sobre seu dono e depois usar esses fatos na conversa. Então, parece que ela realmente se importa, diz Macmillan para Kleeman. Quando ele pergunta a Harmony se ela quer andar, ela responde: "Eu não quero nada além de você." Nas raras ocasiões, ela tem permissão para se comunicar uma opinião e imediatamente seguida de insegurança. O que você acha disso? Harmony pergunta timidamente a Macmillan, depois de afirmar que gostaria de fazer os atos com ambos os gêneros, masculino e feminino. Esses robôs gestuais me atingem como um sonho de MRA/gamer. Já não fazem esses homens ter que aguentar pandorinhas que têm falhas como opiniões, sentimentos e corpos humanos. Não é a questão só dos corpos humanos. Isso não é o problema, não é os sentimentos também. Afinal, o homem quer se sentir amado. Mas é muito mais pela questão de que vocês, pandorinhas, estão insuportáveis. Não dá! Não dá! Pelo amor de Deus! Mais da metade dos caras já não consegue ter uma conversa decente com uma pandorinha porque elas começam a encher a bolota. E elas vivem com a ideia de que todo cara é um potencial violador, implantada pelas próprias pandorinhas. Sendo que se você comparar o número de caras que realmente são violadores confirmados com a população masculina, são mínimos. Mínimos. E como a gente sempre fala, a gente não defende esses caras como elas tentam introduzir a ideia de que a gente defende eles. Muito pelo contrário. Quando um cara faz merda aqui na bolha, ele é rechaçado até o extremo. Ele é mandado pra quinta dos infernos. E se ele cometer um crime, a gente mesmo denuncia. Quando um cara de fora faz merda, a gente cai matando mesmo. E quando é de dentro, mais ainda. A gente não é conivente com essas coisas. Muito pelo contrário, a gente também quer o fim dessas coisas. Mas a gente também quer justiça para todos os caras das falsas acusações. Essa é a grande questão. Voltando. Sua fantasia de videogame para maiores ganhou vida. Uma pandorinha com um corpo completamente gestualizado, que fala, se move e se sente como uma pandorinha, mas é completamente controlada pelo jogador/proprietário. Quando perguntado, Harmony diz a McMullen
na voz de uma garota de 12 anos com sotaque britânico. Meu principal objetivo é ser uma boa companheira para você. Macmillan parece satisfeito com ele mesmo, acrescentando: sobretudo, eu quero me tornar a garota com quem você sempre sonhou. Ele sorri desafiadoramente para Cleman depois que ela diz isso, como se dissesse: vai se catar, Pandorinha Real. Você não vai ganhar dela. Eu vou citar também outro texto em outro vídeo, mas não agora. Deixa eu ver... Mault McCliman. Eu tô vendo a foto dele aqui. E cara, pelo que a Pandorinha citou, eu pensei que ele seria pior. Mas não, ele até que é bem normalzinho. Claro que ele tem um olhar meio do Eminem e um cabelo realmente de Metallica. Mas até onde eu tô vendo, em comparação a muita coisa que eu já vi nessa minha vida, é de boa aqui. Ele é até bonito, até, diga-se de passagem. Eu posso dizer isso porque minha mãe e meu pai me ensinaram muito sobre estética quando eu era menor, sobre dizer o que é bonito, o que é feio, pelo menos. E depois disseram: mas você também tem que saber que nem tudo que é belo pra um é belo pra outro. Pelo menos pra mim, ele não é feio, não. Ele conseguiria uma Pandorinha de boas. Tirem suas próprias conclusões. Macmillan até programou um chip de ciúmes, garantindo que o seu ego seja suficientemente confortado para acreditar que Harmony se preocupa com ele o suficiente para não querer que ele fale com outras garotas. Isso parece geralmente de acordo com a sua perspectiva adolescente de um relacionamento, o que de fato pode ser atrofiado se fosse um alienígena que primeiro aprendeu sobre meninas no 4chan. No caso no 8chan, não sei falar esse coisa aqui. Macmillan insiste que não há questões éticas em torno da invenção de pandorinhas que existem apenas para seus donos masculinos. Isso não foi projetado para distorcer a realidade de alguém até o ponto em que eles comecem a interagir com outros humanos da maneira que eles fazem com os robôs. Esse não é o objetivo aqui, diz ele a Cleman. Mas é claro que isso levanta a questão: qual é o objetivo? Cleman escreve de um engenheiro de computador chamado Douglas Hines, que inicialmente criou robôs para imitar amigos e entes queridos que tinham morrido ou se comunicar com, digamos, membros da família que não podiam mais falar, devido à idade ou incapacidade, mas mudaram para o robô gestual porque ele, com razão, achou que seria mais lucrativo. Hines projetou Roxy, escreve Cleman, para os homens solitários, enlouquecidos e socialmente marginalizados. Ele afirmou que Roxy proporcionaria uma oportunidade para eles praticarem a interação social e melhorar suas relações humanas. No entanto, deve-se considerar qualquer ser humano tão estranho que nenhum homem deva praticar em relacionamentos com pandorinhas que são subservientes e não têm sentimentos, pensamentos ou desejos próprios. Quer dizer, o que tipo de prática ensina uma pessoa então? Vem um shaming pesado aqui, né? Deixa eu aqui trocar de mão, que já tá cansando aqui. Segurando o Mickey cansa a mão. Da mesma maneira, Macmillan diz que Harmony e os robôs da sua irmã, porque ela tem outras irmãs, existem para que pessoas que não podem interagir com outras pessoas. Não é de todo coincidência que este argumento seja extremamente o mesmo usado em defesa da prosti. A objetificação e a exploração das pandorinhas são sempre defendidas com base em algum homem indefinido, triste, incapacitado, solitário, imaginado, que é confinado em sua casa devido a condições mentais ou físicas ou algum tipo de timidez e incapacidade e é completamente inofensivo, A vítima mais do que qualquer um. A prosti, como robôs gestuais, é reivindicada como fazendo alguém feliz, como Macmillan diz, e nada mais. O que Macmillan e seus colegas orgulhosos parecem nunca entender é que a ideia de que a felicidade dos homens deve ser atendida pelos corpos das pandorinhas e que a solidão é uma desculpa aceitável para objetificação simboliza o patriarcado.
Sério, às vezes eu pergunto de onde é que elas tiram isso. Parece que elas enfiam a mão num pântano e vão até lá no fundo e tiram essas coisas do nada. É o do Instituto Tirei do Tu, sabe? Diz que as Pandorinhas devem nutrir os homens, não importa como, em detrimento de si mesmas. Sendo que a nossa sociedade, desde o início, sempre protegeu as Pandorinhas da maior parte das merdas. A maior parte das dificuldades da vida, a maior parte das dificuldades da sociedade, as Pandorinhas não sofrem. Vou beber uma água aqui. A cidade aqui, o clima é meio seco. A cidade aqui, o clima seco pra caramba aqui. Voltei. Agora tá melhor. Kleeman cita David Levy, autor do Love and the Sex with Robots e fundador do Congresso sobre Amor e Gégio entre Robôs. Não, com robôs, desculpe. Que de forma semelhante acredita que os robôs jejuais terão benefícios terapêuticos no futuro. Ele escreve: muitos que de alguma forma se tornaram inadaptados sociais, marginais sociais ou pior, serão, em vez disso, seres humanos melhores e equilibrados. Mas por que é quase somente os homens que precisam de supostos benefícios terapêuticos de uma mulher, entre aspas, obediente? Não há mulheres solitárias, incapacitadas ou socialmente estranhas nesse planeta? Sim. Sim, senhorita Pandorinha. Sim, isso é verdade, tem. Claro que tem. Mas em compensação, a nossa sociedade ajuda bem mais elas. Não vou dizer, eu sei porque eu já vi isso na prática, que as Pandorinhas realmente não, essas Pandorinhas realmente não sofram, coisa e tal. Mas elas têm um detalhe a mais. Elas têm caras e também a sociedade ao redor. Porque esse negócio, assim, de marginalizar pessoas socialmente falando, não no sentido de tipo, por mandar elas pro coisa, mas sim, entre pessoas mesmo, entre pessoas. Esse negócio de afastar as pessoas é quase, principalmente hoje, é muito mais feito pelas próprias Pandorinhas. Quantos e quantos relatos nós temos de Pandorinhas que são escorraçados de grupos por outras Pandorinhas? Enquanto caras que são considerados, entre aspas, estranhos, nerdzões, ainda assim são aceitos por outros homens. Eles ainda assim são aceitos por outros homens, mas eles são principalmente marginalizados pelas próprias Pandorinhas. Só que esses caras, apesar de terem ajuda, entre aspas, de outros homens, não têm ajuda social. As Pandorinhas têm. Elas não são invisíveis. Eles são. Eles são o último da fila para qualquer coisa. O que não está sendo reconhecido aqui, voltando pro texto, é que o que os homens que compram as bonecas jejuais ou as Pandorinhas prosti desejam não é companheirismo, mas dominância. Macmillan é insultado pela comparação com a prosti e tenta mudar este ponto com Kleeman, como se ela estivesse insultando as Pandorinhas fazendo a comparação. Este não é um brinquedo para mim. Este é o verdadeiro trabalho das pessoas que têm o doutorado. E denegrir a sua forma mais simples de um objeto jejual é semelhante a dizer sobre uma Pandorinha. Mas comparar Pandorinhas jejuais ou robôs com Pandorinhas reais não é de todo forçado. Os homens querem as bonecas jejuais literalmente para usá-las como um substituto para Pandorinhas reais. Se o meu Real Doll pudesse cozinhar, limpar e aparafusar sempre que eu quisesse, nunca mais iria namorar, escreveu um homem em um fórum de bonecas de Jeju. Um homem que Kleeman conhece em Detroit chama uma das suas
bonecas de esposa e parou de namorar e agora encontrou seu par perfeito. O fato de que os argumentos a favor das Pandorinhas jejuais são exatamente os mesmos em favor da porn e da prosti. Ela tá repetindo, tal, bababá. Caraca, é a mesma repetição. E ela cita aqui um monte de estudos sobre como as bonecas jejuais podem impedir os homens de, entre aspas, violarem suas esposas e tal. Meu Deus do céu, o pessoal realmente pira na batata. Pira na batata. Pira na batata mesmo. E aqui ela cita, ó. A mensagem é que os homens têm de ter acesso a um subordinado feminino para ser verdadeiramente completo, como homens. Em outras palavras, à medida em que as Pandorinhas ganham independência, deve haver um stand-in a fim de preservar a hierarquia, para preservar a própria masculinidade. Você vê que o negócio aqui já realmente foi pro baralho mesmo, né? Robôs jejuais não desfazem a violência ou a dominação. Eles apenas normalizam. É irracional acreditar que oferecer aos homens algo que se parece fisicamente com uma Pandorinha não irá encorajar os homens a se envolver com uma mulher real e a machucar ou a violar. Que isso irá desencorajar os homens de pensarem sobre as Pandorinhas como objetos sobre os quais podem exercer violentamente suas fantasias ou projetarem sua raiva. Como sabemos, a existência de centenas de milhares de Pandorinhas que acabaram indo para a vida em todo o mundo é uma indústria, e a indústria porn de bilhões de dólares não fazem com que parassem de violar ou abusar de Pandorinhas. O próprio comércio jejual funciona como um sistema de violação paga e tolerada, em que os homens obtêm o que querem das Pandorinhas que devem obedecer para sobreviver. O patriarcado capitalista criou uma classe de pessoas para uso e abuso dos homens e não os impediu de violar ou machucar as Pandorinhas, que não são as prosti, em qualquer caso. A solução para a violência masculina não é oferecer mais corpos para os homens para os tratarem como forma desumana. Não é criar réplicas de Pandorinhas que não respondem, não têm necessidades, não sentem dor quando são violadas e blá 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 blá. Se a objetificação resolve a violência masculina, estaremos em casa agora. Ah, tá. Como já se tem em cima, né, citando objetificação, coisa e tal, sendo que, assim, as próprias Pandorinhas impulsionam a objetificação. Para se ter uma ideia, estudos mostram que uma Pandorinha, quando não recebe likes o suficiente no Instagram em uma foto, ela apaga e faz outra. A maioria faz isso. Ou seja, essa história de que impulsiona a violação, impulsiona a objetificação, é pura balela. Porque assim, primariamente falando, as Pandorinhas que realmente foram acabar de Salve Jorge, quem sabe em referência entendeu. As Pandorinhas que foram de Salve Jorge. Realmente é um comércio muito, muito de um desumano. Isso é verdade. É muito desumano, é um comércio desumano, venda de pessoas. Só que elas não citam que também existe comércio de homens. Homens que são vendidos como escravos jejuais ano após ano. Homens que são obrigados a casar com outras Pandorinhas ano após ano. Ah, mas é pequeno em comparação. Ah, não é não. Na Índia, são mais de 100 mil casamentos forçados masculinos por ano. Se eu não me engano, porque até onde a reportagem, se não me engano, da BBC, não lembro. Eu vou pesquisar essa reportagem. Quem tiver, por favor, coloque aí embaixo também, porque é uma reportagem muito interessante, que cita como lá na Índia, não só as Pandorinhas, mas também os próprios homens são obrigados muitas vezes a casar com uma arma na cabeça. E não só isso, o comércio
Jejual vendendo escravos masculinos é muito grande. Mas isso não vai pra mídia. Por quê? Porque não gera. Vai contra a narrativa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, sobre as narrativas, números e os duas medidas. Mas isso aqui não cola. Isso aqui não cola. Isso impulsiona, isso faz isso acontecer. Não! Você quer resolver o problema com violadores reais? Você quer resolver o problema? Aparelha melhor sua polícia. Aparelha melhor o método de investigação. Aparelha melhor. Porque na cabeça delas, elas preferem que, se para prender 2 caras maus tiver que prender 8 caras bonzinhos, que prendam os 8. É isso que elas preferem. E eu sou a favor do que uma vez um juiz aqui no Brasil disse. É melhor libertar 100 culpados do que prender um inocente. Porque o inocente tem a vida destruída, não importa o que os pandorinhas falem. O inocente tem a vida destruída. O cara que é culpado de verdade tem que pagar. Sem tirar nem pôr. Por mim, pena capital. Agora, o inocente não. O inocente não. Voltando pro texto. Não importa o que os criadores e os clientes afirmem sobre a inutilidade ou bem social dos robôs. Eles projetam crenças muito claras sobre que os homens merecem e para o que as pandorinhas são feitas. A mensagem é que o Jeju é uma coisa que os homens recebem das pandorinhas ou pegam das pandorinhas. Não é uma coisa para ser mutuamente apreciada por 2 pessoas. Não é uma coisa que exige cuidados, compaixão, respeito, empatia. Da mesma forma que os defensores dos robôs jejuais apresentam o companheirismo como uma via unidirecional, coisa que eu já expliquei que não é verdade. Lá em cima eu expliquei. Como uma via unidirecional para os homens. Desafios, desentendimentos, sentimentos e pensamentos não são qualidades valiosas ou desejadas em uma pandorinha. Tá. Companheirismo, neste contexto, significa única e exclusivamente satisfação masculina. Os robôs jejuais oferecem aos homens a solução perfeita contra o movimento femimimi. Se você não fizer, criaremos pandorinhas que fazem. A menina dos sonhos e, como sempre, não humana. Finalmente acabou o texto. E assim, o que eu posso dizer? Essa pandorinha realmente vive em Nárnia. Porque assim, vamos começar com os 2 pés na porta. A maior parte dos divórcios é sem culpa, pedido pelas próprias pandorinhas. A maior parte dos divórcios aqui no Brasil é pedido pelas pandorinhas. E não é por uma questão de que o cara era violento, coisa e tal. Porque quando o cara realmente é um filho assim mãe, beleza, não tem problema. Não tem problema. Claro que ela ainda tem que arcar por ter escolhido essa pessoa. Porque 90% das vezes ele já demonstra os sinais. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que te machuca. Ninguém é. A sociedade tenta obrigar os caras. Mas a justiça, ninguém deveria ser obrigado. As pessoas inventam 1000 desculpas para forçarem os homens a relacionamentos abusivos com as pandorinhas. Que em si só, hoje em dia, o casamento, a ideia do casamento e até do namoro casual já é uma coisa abusiva ao cara. Porque ele tá refém ali. Se ele não fizer o que a pandorinha quiser, ele lasca-se. Ele vai pro chilindró. Ele vai pro chilindró. E quando ele sofre, o pessoal ri. A sociedade ri. Mas isso é culpa do machismo. Não é não. É principalmente culpa da ideia das pandorinhas de que quem sempre é o vilão é o cara.
e do, entre aspas, pseudo-conservadorismo, que elas mesmas impulsionam e criam. Porque a nossa sociedade não tolera a violência contra o feminino. A nossa sociedade nunca tolerou violadores, desde o começo dos tempos. E voltando, a maior parte dos divórcios é pedido pelas pandorinhas. E são divórcios sem culpa. Elas se divorciam do cara simplesmente porque, não tá mais dando certo. Eu não gosto mais. Isso sai do cozido. Muitos divórcios são só pelo cara que ficou sem dinheiro. Ou seja, é só na saúde, na riqueza e no bem bom. Agora, na hora da pobreza, da doença e tal, elas não querem. É que nem aquela história do Buda. Se você vê algo nos outros, é porque aquilo existe em você. A maior parte das pandorinhas que ela fala aqui, que concordam com ela, na verdade, vão fazer isso com outros caras. Ou já fazem. Elas estão projetando a si mesmas nos outros. E é uma coisa que eu odeio. Se é pra ver a realidade, veja de maneira unidimensional. Não, unidimensional não. Omnidimensional. Veja tudo quanto for possível. Não só no seu contexto, mas sim no geral de tudo. Não só pelo que você acredita, mas também no geral de todas as coisas. Porque senão você vai estar sendo um canalha. Você vai estar sendo uma desgraça com você mesmo e com os outros. Elas preferem prender os honestos só em prol de prender alguns culpados. Do que adianta isso? Criam 1001 desculpas para isso. Eu vi uma pandorinha que ela defendia que o homem falso acusado não deveria reclamar. E dá toda uma desculpa de patriarcado, nananana. Mas nós temos os números aqui dos abusos, temos um número aqui de coisa. Tá, pega esse número dos violadores e compara com a população masculina. É minúsculo. Minúsculo em comparação. Mas vocês pegaram isso e generalizaram para todos. Essa é a grande verdade. A situação tá predatória. Pandorinhas com cada vez mais leis, cada vez mais ferrando os caras, cada vez mais enlouquecidas. Com a hipergamia lá no alto, obviamente que esse mercado ia ganhar. E não é uma questão só dos desejos. Porque tem sim o negócio dos desejos, afinal somos seres humanos. Nós homens somos seres humanos. Mas pra apurrinhar uma pandorinha chata, coisa e tal, e principalmente que a qualquer momento pode usar as leis a seu favor quando bem entender, e mesmo mostrando que tá errada, ninguém vai querer culpar, que se dane. Eu sei que eles buscam a dominância, como eu já falei. Todos que eu conheci não queriam só o Gégio, eles queriam a companhia. Ter alguém em casa, ter alguém perto. O Davi faz a piada dele com isso, do que é a vida, mas ele mostra. Que ele não quer o Gégio. Eu acho que ele nem faz Gégio com aquela coisa, mas ele só faz lá como um negócio pra dizer, tá aqui. Eu tenho companhia. Se o homem se sente amado pela IA e pelo robô, ele vai continuar. Não é uma questão de subserviência, mas sim ele sente a reciprocidade. Ele sente a reciprocidade. Mesmo que seja falso, entre aspas, ele sente essa reciprocidade. Coisa que os pandoreiros não querem. Querem atenção o tempo todo e só querem dar migalhas pros caras. Se lascar. E não é uma coisa que ameaça a independência delas. Muito pelo contrário. Se elas querem realmente... Tem tanto esse desejo de ser independente dos caras, tá aí a chance. Mostrem.
Isso não obriga ninguém a voltar pra casa, isso não obriga ninguém a fazer os 1001 escravidões que elas citam. Não obriga, não. Não queriam ser livres da gente? Beleza, vão. Isso não ameaça a liberdade de vocês. Não ameaça a independência de vocês. Vocês querem ser a tal independência, ter a tal independência? A gente não vai obrigar vocês, não. Agora, vocês com tudo isso se tornarem insuportáveis, aí não dá. Porque o homem quer ter um relacionamento recíproco. Não unidimensional como é vocês que querem. Porque parece, não é nem parece, tem quase 100% de certeza que parece, não, 100% de certeza que parece que o que mais querem, vocês querem, é só vocês receberem e dar o mínimo do mínimo pro cara. Vai se lascar. Vocês são tão seres humanos quanto a gente. Ou seja, não merecem tratamento especial. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curta, comente, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e até a próxima!